Olá, olá, meus queridos amigos, muito bem-vindos ao Decorando a Lei Seca. Para você que se prepara para ingressar no tribunal mais respeitado do Brasil, no TJ São Paulo, você está aqui na nossa revisão de véspera. A nossa ideia, nas duas partes que nós trataremos de direito administrativo, é trazer conceitos básicos, conceitos elementares de temas que costumam cair na prova do TJ São Paulo. Parece ou pode parecer inicialmente que são temas já conhecidos ou matérias que não são desconhecidas por vocês, ou seja, matérias que costumam cair que vocês acertam, mas são questões basilares que por vezes nós erramos nas provas objetivas e que acabam nos deixando de fora das próximas etapas dos concursos almejados. Nós fizemos, senhores, um levantamento dos últimos 10 anos de prova do TJ São Paulo e, estatisticamente, fizemos um apontamento já na sequência que eu vou mostrar aos senhores, de quais são os temas que costumam cair de direito administrativo na prova do TJ São Paulo. A partir dessas disciplinas e desses temas, nós escolhemos assuntos dentro deles para trazer aqui para a nossa revisão de véspera. O meu nome é Leonardo Lagos, eu sou procurador federal há quase 10 anos, sou doutorando em Direito Administrativo na Universidade Federal de Santa Catarina, professor universitário e professor de cursos preparatórios para concursos. Eu estou à disposição dos senhores, não só aqui através dos amigos do Decorando a Lei Seca, mas também nas redes sociais. Lá no Instagram, por exemplo, vocês podem me seguir e trazer questões que porventura a gente não consiga esclarecer aqui nas aulas que estamos trabalhando, através do meu perfil, @leolagos, com 2 S no fim. Certo, senhores? Sem maiores delongas, nós escolhemos aqui 5 temas importantes de direito administrativo para a prova do TJ São Paulo. Nesse levantamento que eu fiz, eu constatei que os temas que mais caíram em direito administrativo no TJ São Paulo nos últimos anos são os que estão aqui colocados: agentes públicos, bens públicos, licitações e contratos, intervenção do Estado na propriedade privada e controle da administração pública. Dentro desses temas, eu escolhi 2 ou 3 assuntos sobre esses temas para trabalhar com vocês aqui na nossa revisão de véspera. Sem prejuízo, evidente, senhores, que vocês aí se debrucem sobre outros temas de direito administrativo que estão na moda, como, por exemplo, a improbidade administrativa, com a alteração legislativa recente, com o entendimento do Supremo Tribunal Federal recente, que vocês devem fazer a leitura, não podem deixar de conhecer, e os temas clássicos de direito administrativo, poder de polícia, atos administrativos, responsabilidade civil do Estado. Aqui, no tempo que nós temos, eu optei por fazer uma pequena digressão sobre os temas e assuntos mais cobrados nas últimas provas e que têm uma tendência de voltarem a ser cobrados. Por isso que nós vamos trazer aqui à baila esses assuntos. Certo, senhores? Então, vamos começar a soltar a mão aí, vamos trabalhar. Primeiro tema, agentes públicos. Sobre agentes públicos, eu escolhi 2 assuntos para nós trabalharmos: servidores temporários e acumulação de cargos públicos. São temas que, porventura, caem nas provas e que a gente não pode deixar de acertar, porque são temas, de certa forma, simples, mas que, por vezes, também nos pregam peças que nos derrubam nas provas objetivas, certo? Vamos lá, então, começar falando sobre servidores temporários. Servidores temporários, senhores, eles têm previsão lá no artigo 37, inciso 9 da Constituição, que assim dispõe: a lei, então vejam, a Constituição já atribui a regulamentação do tema a uma lei, estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. Então, esse artigo, que é tão singelo da Constituição, nos traz muitas informações. A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. Vejam a ênfase que eu vou dando aqui nessas expressões. Em âmbito federal, nós temos a Lei 8745 de 93, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado, e é ela que eu vou utilizar por base em alguns momentos aqui da nossa explicação sobre essa temática, porque, como regra, as leis estaduais, as leis municipais que tratam da temática, na sua essência, copiaram a lei federal. O artigo 1º dessa lei diz o seguinte: para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, os órgãos da administração federal direta, autarquias e fundações públicas poderão efetuar contratação de pessoal por tempo determinado nas condições e prazos previstos nessa lei. Por que eu acho esse um tema importante, senhores? Porque, como regra, a administração pública deve contratar pessoal por meio de concurso público. Vocês já estudaram lá no artigo 37, incisos 1º, 2º, que a Constituição dispõe que a contratação de pessoal
como regra, ocorre por concurso público, salvo nos casos de nomeação para cargo em comissão. Como vocês também já devem saber, devem estar por dentro dessa temática. Acontece, entretanto, que existem situações excepcionais no dia a dia da administração pública que a necessidade ela é urgente. A administração pública precisa contratar pessoal de modo rápido para se fazer cobrir naquela vaga, naquele órgão público, uma necessidade excepcional que surgiu por alguma situação cotidiana e que daqui a pouco eu vou trazer alguns exemplos para esclarecer um pouco melhor sobre essa temática. Essa situação é tão excepcional, é tão urgente, é tão imprevista muitas vezes, que não pode aguardar a realização de um concurso público com toda a sua burocracia que nós bem conhecemos. De modo que a Constituição autorizou, então, que uma lei de cada ente federativo pudesse regulamentar as contratações temporárias nessas situações excepcionais. E vejam, as contratações, e avançando aqui uma casinha, essas contratações de servidores temporários são feitas sem a realização de concurso público, mas através de processo seletivo simplificado. Por isso que a contratação de servidores temporários é uma medida excepcional, porque ela foge à regra de concurso público para a contratação de pessoal na administração pública. E os órgãos de controle, tribunais de contas, Ministério Público, eles costumam ficar em cima da administração pública no que tange essas contratações temporárias. E vocês, como futuros magistrados do TJ São Paulo, daqui a pouco vão ser chamados a responder questões sobre essas contratações, por isso que vocês devem conhecê-las. Embora não se faça concurso público, senhores, para a contratação de servidor temporário, o processo seletivo que é realizado para a escolha do melhor candidato, do mais adequado para aquela vaga, deve assegurar ou deve respeitar os princípios da impessoalidade e da moralidade. Ou seja, eu não posso beneficiar ninguém nem prejudicar ninguém. Eu devo dar tratamento isonômico e impessoal às pessoas que querem ou que postulam aquela vaga temporária na administração pública. A Lei Federal, no artigo 3º, diz que o recrutamento do pessoal a ser contratado será feito mediante processo seletivo simplificado, sujeito a ampla divulgação, inclusive através do Diário Oficial da União, prescindindo de concurso público, ou seja, não há necessidade de um concurso público para a contratação de servidor temporário. Imaginemos a seguinte situação, senhores. Imagine uma universidade pública que tem lá uma faculdade de Direito de uma universidade pública. Tem uma professora apenas da matéria Direito Tributário. Essa professora, ela fica grávida e se sabe que daqui 9 meses, daqui 8 meses, ela vai ter o tempo de licença maternidade. Acontece, entretanto, que a gestação dessa professora é uma gestação de risco. E ela já deve, desde o início da gestação, se afastar das suas atividades laborativas por uma questão de saúde. Então ela vai gozar aqui de um afastamento de uma licença por motivo de saúde desde o início da gestação, e isso vai se somar à licença maternidade após o nascimento do seu filho ou filha, e provavelmente vai somar aí até algumas férias que eventualmente essa servidora tenha direito. E isso pode gerar, por exemplo, um ano e meio sem que a faculdade de Direito dessa universidade pública tenha ou possa contar com essa professora. E aí eu faço a pergunta aos senhores, é preciso que essa universidade pública faça um concurso público para contratar um novo professor de direito tributário? Não há essa necessidade. É possível a contratação de um servidor temporário, de um professor temporário, para que ele cubra este período apenas e tão somente esse interregno que essa professora necessitará ficar afastada, porque daqui a pouco ela retorna para a sua cadeira e ela é a titular daquela disciplina. Então não há necessidade de eu ter 2 professores de direito tributário, não preciso fazer um novo concurso para um professor efetivo. Eu posso fazer um processo seletivo simplificado para um professor temporário que vai cobrir este furo, este buraco, este vazio que ficou na disciplina de direito tributário, enquanto essa professora recupera a sua saúde, vai criar o seu filho, vai ter o seu filho lá durante o período de licença maternidade. É para esse tipo de situação que existe o processo seletivo simplificado. Na pandemia, que nós bem conhecemos o que foi e como aconteceu, também é um prato cheio de exemplos para a contratação de servidores temporários. Nós tivemos quase que do dia para a noite a lotação máxima das unidades públicas de saúde, o que demandou a contratação de profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, auxiliares, fisioterapeutas, enfim. E a administração pública
imaginava-se que isso seria uma necessidade temporária, é uma necessidade excepcional, embora a gente não soubesse quanto tempo ia durar a pandemia, a gente poderia imaginar que ela seria temporária. Então, não havia necessidade de realização de concurso e nem a situação permitia que se aguardasse a realização de um concurso para a contratação de pessoal, de modo que a contratação por processo seletivo simplificado de profissionais da saúde para fazer frente à pandemia de coronavírus era um instrumento adequado que a gestão pública poderia lançar mão para fazer frente a essa situação de saúde pública, certo? Quando a administração pública contrata um servidor temporário, a relação que se tem entre a administração pública contratada e esse servidor temporário é de natureza contratual, uma relação, segundo os tribunais superiores, relação jurídico-administrativa. E dependendo da lei de cada ente federativo, pode mesclar regras estatutárias e regras seletistas. O que é padrão é que o servidor temporário fique vinculado ao regime geral de previdência social, fica vinculado ao INSS. A competência, isso é importante para quem se prepara para a magistratura, a competência para julgar causas em que se discuta a validade do vínculo jurídico-administrativo entre poder público e servidor temporário é da justiça comum. Por isso que vocês, como juízes do TJ São Paulo, podem vir a se manifestar, ou ser chamados a se manifestar sobre essas contratações em âmbito do Estado de São Paulo ou municípios aí do Estado de São Paulo, certo? Não é a Justiça do Trabalho, portanto, que analisa essas demandas. Essas contratações são feitas em larga escala pelos municípios brasileiros, razão pela qual o Supremo Tribunal Federal, tentando dar uma maior objetividade e aclarear as situações e os requisitos para que os gestores façam essas contratações, estabeleceu aqui quais são os requisitos básicos que devem ser perseguidos pelos gestores públicos para que essas contratações sejam consideradas em conformidade com a Constituição. Vejam o que disse o Supremo Tribunal Federal. O conteúdo jurídico do artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal, pode ser resumido ratificando dessa forma o entendimento da Suprema Corte de que, para que se considere válida a contratação temporária, é preciso que, vamos lá, os casos excepcionais estejam previstos em lei. Primeira informação, um ente federativo só pode contratar temporariamente se ele tiver a própria lei, não pode se valer da lei federal, não pode se valer da lei estadual, o município tem que ter a própria lei para fazer essas contratações. O prazo de contratação seja pré-determinado, a lei tem que estipular, olha, nesses casos, o tempo do contrato é de 1 ano, é de 6 meses, é de 2 anos, é de 4 anos, não pode ser indefinido. A necessidade tem que ser temporária. Olha, eu preciso contratar um professor porque a outra está de licença maternidade ou de licença saúde. Eu preciso contratar profissionais de saúde porque eu estou passando por uma pandemia, é um período excepcional em que os hospitais estão lotados. O interesse público seja excepcional, a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para serviços ordinários permanentes do Estado e que devam estar sob o espectro das contingências normais da administração. Eu não posso, senhores, fazer uso da contratação temporária para o processo seletivo simplificado de cargos que são cotidianos, burocráticos da administração pública e que devem ser contratados sob a forma de concurso público para cargos efetivos, e daqui a pouco eu falo um pouco mais disso para vocês. Então, resumindo o que o STF disse, exigência de lei de cada ente federativo autorizando e prevendo as hipóteses, prazo determinado à contratação, necessidade temporária e excepcional interesse público, certo? Não podem as leis que tratam da contratação temporária serem genéricas, sem especificar as circunstâncias que justifiquem a necessidade temporal de excepcional interesse público, temporária de excepcional interesse público. Não pode uma lei genérica prever que se pode contratar temporariamente em qualquer situação. Isso estará burlando a regra do concurso público. Veja essa ementa aqui do Supremo Tribunal Federal. A Lei Complementar 12 de 92 do Estado do Mato Grosso valeu-se de termos vagos e indeterminados para deixar ao livre-arbítrio do administrador a indicação da presença de excepcional interesse público sobre virtualmente qualquer atividade, admitindo ainda a prorrogação de vínculos temporários por tempo indeterminado, em franca violação ao artigo 37, inciso 9 da Constituição. Vejam, pessoal, são contratações excepcionais, são contratações que devem perdurar um determinado período de tempo já pré-estabelecido. E aqui embaixo eu trago um exemplo que eu criei de uma norma genérica que seria considerada inconstitucional, tratando sobre as contratações temporárias. Artigo 1º. Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público a contratação de médicos, dentistas, enfermeiros e auxiliares de enfermagem para atendimento no sistema de saúde. Ora,
essa disposição legal, esse dispositivo, ele dá margem para eu contratar profissional de saúde em qualquer situação. Contratar temporariamente por processo seletivo sem concurso público. Inciso segundo, professores para lecionar nas escolas públicas. São situações totalmente vagas, que deixam ao livre arbítrio do gestor fazer contratação temporária em situações que, na verdade, são permanentes e que demandariam a contratação de servidor efetivo por concurso público. Prorrogações sucessivas de contratações temporárias configura ato de improbidade? Pode configurar. Pode configurar. Esse é um julgado que eu trago já bastante antigo do STJ e que ele deve ser lido agora à luz da nova lei de improbidade administrativa. Mas vejam o que o STJ já disse aqui. A conduta do recorrente de contratar e manter servidores sem concurso público na administração amolda seu caput do artigo 11 da lei de improbidade, ainda que o serviço tenha sido devidamente prestado. Aqui o exemplo, senhores, da área da saúde. O que é comum que pequenos municípios façam? Eles lançam um edital de processo seletivo simplificado para contratação de médico, para atender uma demanda excepcional lá da área da saúde. Houve aqui uma epidemia de uma doença local, uma questão sanitária de determinado bairro, muitas pessoas estão precisando de atendimento, e aí o município justifica que é uma necessidade excepcional e temporária. Só que aquele mesmo médico foi contratado, vamos imaginar, para trabalhar 2 anos como temporário. Findou o prazo do contrato dele, se prorroga por mais 2 anos, e mais 2 anos, e mais 2 anos, e quando se vê aquele médico que está trabalhando há 15 anos na administração pública como servidor temporário. O que essa situação fática está nos mostrando, senhores, é que, a bem da verdade, aquela situação não era excepcional e temporária. Era uma situação permanente, tanto é que aquele médico já trabalha na administração pública municipal há 15 anos. Só que ele nunca fez um concurso na vida. Ele sempre, ele inicialmente adentrou nos quadros da administração do processo seletivo simplificado e teve seu contrato sempre prorrogado ao final dos seus prazos. Isso, portanto, é uma burla à regra do concurso público e pode sim caracterizar a improbidade administrativa, só que agora, pela nova lei de improbidade, deve haver o elemento subjetivo dolo. E aí vejam um julgado relativamente recente, aí de menos de um ano do STJ, da primeira sessão, tratando de contratações temporárias com base em lei local. O prefeito fez contratações temporárias com base em lei local. Isso pode ser considerado improbidade administrativa? Ficou mais difícil agora. Vejam só o que disse o STJ. A contratação de servidores públicos temporários sem concurso, mas baseada em legislação local, ainda que posteriormente declarada inconstitucional, não configura improbidade prevista no artigo 11 por estar ausente o elemento subjetivo dolo, necessário para a configuração do ato de improbidade violador dos princípios da administração. Então o gestor ele consegue se salvaguardar nisso. Eu tinha uma lei, eu estava seguindo a lei, eu não tive a intenção de burlar a regra do concurso. Mas nós temos que ficar de olho nessas contratações temporárias. E para fechar, mais um julgado interessante sobre servidores temporários, aqui do STF, do plenário em sede de repercussão geral no tema 551. Servidores temporários, como regra, senhores, não fazem jus a 13º salário e férias remuneradas com 1/3. Essa é a regra geral. Não tem 13º e não tem terço de férias. Salvo, ou seja, nos casos excepcionais em que ocorrerem algumas situações estabelecidas pelo STF, aí sim eles terão direito a 13º e férias. Que casos são esses? Se houver expressa previsão na lei daquela entidade pública ou no contrato em sentido contrário, se houver previsão legal e contratual de pagamento de 13º e de terço de férias, o sujeito vai ter esse direito. Se a lei não fala, como regra, ele não tem esse direito. Ou se comprovado o desvirtuamento da contratação temporária pela administração pública em razão de sucessivas e reiteradas renovações ou prorrogações. O sujeito teve várias vezes seu contrato temporário prorrogado e nós acabamos de tratar dessa situação hipótese, que se eu prorrogo muitas vezes, a necessidade não era excepcional e temporária, era permanente, portanto, demandava a realização de concurso público para contratação efetiva, mas esse servidor, ele se efetivamente prestou o seu serviço, ele não pode também ser prejudicado por essa conduta da administração pública, ele vai fazer jus ao 13º e às férias remuneradas, tá? Mas são apenas em situações excepcionais, certo, senhores? Adiante, próximo tema sobre servidores, sobre agentes públicos. Acumulação de cargos públicos. Artigo 37, inciso 16 da Constituição Federal. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos. A Constituição começa nos dizendo isso. A regra geral, portanto, senhores, é que não pode haver acumulação de cargo público.
Eu não posso ter mais de um cargo público na administração pública. Essa é a regra que a Constituição está aqui nos trazendo. Exceto quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso disposto no inciso 11, que trata do teto remuneratório, nas seguintes hipóteses. E o artigo 37, inciso 17, diz o seguinte: a proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade de economia mista, suas subsidiárias e sociedades controladas direta e indiretamente pelo poder público. Então, o que a Constituição está nos dizendo é o seguinte: a regra geral é que não pode acumular cargo público. Excepcionalmente, Constituição, admito. Quando, então, senhores, que a Constituição admite a acumulação de cargos públicos? Vejam lá embaixo. Quais são os requisitos para a acumulação de cargos e empregos públicos? Primeiro, só nas hipóteses previstas na Constituição, especialmente no artigo 37, inciso 16, embora haja outra hipótese que trata lá dos profissionais militares, lá no artigo 142, parágrafo 3º, inciso 8º, mas especialmente nas hipóteses do artigo 37, inciso 16, desde que haja também compatibilidade de horários e desde que haja o respeito ao teto constitucional. Então são 3 requisitos para que se possa acumular cargo público. Primeiro, haver previsão constitucional de acumulação, haver compatibilidade de horários e haver respeito ao teto constitucional. Mas em qualquer caso, senhores, quando autorizada a acumulação de cargos, a Constituição autoriza apenas a acumulação de 2 fontes remuneratórias. Eu não posso ter 3 fontes remuneratórias do poder público, certo? E o que nós faremos agora? Vamos falar de cada um desses requisitos. O primeiro requisito, quais são as hipóteses previstas na Constituição. O segundo requisito, quando é que se considera que há compatibilidade de horários. E o terceiro requisito, que é esse respeito ao teto constitucional. Muito bem. Artigo 37, inciso 16, a linha A. Primeira situação que a Constituição admite a acumulação de cargo público: 2 cargos de professores. Eu posso ser professor no município e professor no estado ao mesmo tempo. Eu posso ser professor numa instituição federal e instituição municipal ao mesmo tempo. Então, eu posso ter 2 cargos de professor na administração pública. A linha C, vou pular a linha B para a gente falar dela com mais calma. A linha C, 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde com profissão regulamentada, inclusive na área militar. Já fiz ali a observação no artigo 142 para vocês passarem os olhos. Então, eu posso ser médico da prefeitura e médico do estado, ou posso ser médico da prefeitura X e médico da prefeitura Y ao mesmo tempo. Então, 2 cargos de profissionais da saúde com profissão regulamentada podem ser acumulados na administração pública. E a linha B, que é um pouquinho mais complexa, mas também nós vamos sair daqui compreendendo essa hipótese, eu posso acumular um cargo de professor com um cargo técnico ou científico. Eu posso ser professor, mas ocupar um cargo técnico ou científico. E aqui eu vou avançar uma casinha para explicar para vocês o que o STF entende por cargo técnico ou científico que pode ser acumulado com um cargo de professor. Para o STF, o cargo de natureza técnica envolve conhecimentos especializados de alguma área do saber, razão pela qual não se incluem nessa categoria cargos ou empregos com funções meramente burocráticas, de caráter repetitivo e que não exigem formação específica, tais como as atividades de agente administrativa, descritas como atividade de nível médio. Então, senhores, meu caso, eu sou procurador federal, o meu cargo exige a formação de bacharel em Direito, inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil. Eu posso acumular mais um cargo público de professor. Eu posso ser professor de um município, eu posso ser professor de um estado, eu posso ser professor de uma instituição pública federal, ou municipal, ou estadual. Vocês, enquanto juízes do TJ São Paulo, podem ter outro cargo público? Sim, podem ter um cargo de professor estadual, municipal ou federal, porque vocês ocupam um cargo técnico-científico que exige um conhecimento do saber, uma formação específica. Agora, se você faz um concurso para técnico de determinado tribunal, que exige nível médio, ou técnico assistente administrativo de determinada prefeitura, que exige apenas nível médio, esse cargo não é considerado um cargo técnico ou científico, porque não exige um conhecimento ou uma formação específica em alguma área do saber, razão pela qual quem ocupa esses cargos públicos não pode acumular com nenhum outro cargo, nem mesmo o cargo de professor, certo? Então, primeiro requisito é que a situação prevista, que a situação para a acumulação esteja prevista na Constituição, como nessas situações em que nós acabamos de passar os olhos. Segundo requisito, compatibilidade de horários. Muito se discutiu, senhores, se
A compatibilidade de horários seria carga horária somada dos dois cargos, 60 horas semanais, certo? Alguns entendimentos, por exemplo, no âmbito federal, a AGU e o Tribunal de Contas da União entendiam que a compatibilidade de horários demandava o máximo de carga horária dos dois cargos cumuláveis de 60 horas semanais. Algumas leis também municipais, estaduais, limitavam a 60 horas semanais o somatório de carga horária dos dois cargos. O que Supremo, o que STF passaram a entender sobre isso? Principalmente na área da saúde, se discutia muito isso. Eu trago aqui um trecho de um julgado para vocês do STJ. Ambas as turmas do STF reiteradamente posicionam-se no sentido de que a acumulação de cargos de profissionais da área da saúde, previsto no artigo 37, inciso 16, não se sujeita ao limite de 60 horas semanais previsto em norma infraconstitucional, pois inexiste tal requisito na Constituição. Segundo a orientação da Corte Maior, o único requisito estabelecido para a acumulação é a compatibilidade de horários no exercício das funções, cujo cumprimento deverá ser aferido pela administração. Então, posso ter dois cargos públicos de 40 horas semanais em cada cargo? Posso, desde que haja compatibilidade de horários, não haja uma sobreposição, eu não esteja trabalhando nos dois locais ao mesmo tempo. E para regulamentar essa situação em âmbito federal, a AGU tem um parecer que dispõe sobre o que se considera, portanto, compatibilidade de horários. Eu trago aqui um trecho, porque acho bastante didático o que a AGU fez. Adotando-se o entendimento de que é inválida a regulamentação administrativa que impõe limitação de carga horária semanal, como óbice a acumulação de cargos públicos, e aí vem a conclusão, deve assim a compatibilidade de horários a que se refere o referido dispositivo constitucional ser analisada caso a caso pela administração, sendo admissível em caráter excepcional a acumulação de cargos ou empregos que resulte em carga horária superior a 60 horas semanais, quando devidamente comprovada e atestada pelos órgãos e entidades públicos envolvidos, através de decisão fundamentada da autoridade competente, além da inexistência de sobreposição de horários, a ausência de prejuízo à carga horária e às atividades exercidas em cada um dos cargos ou empregos públicos. Então, senhores, o que é compatibilidade de horários? É respeitar 60 horas por semana? Não. STF e STJ já disseram que não há na Constituição limitação de horário. O que a Constituição diz é que deve ser aferida em cada caso a compatibilidade. Eu posso ter 40 horas no emprego público e 40 horas noutra função pública? Posso, desde que eu demonstre que não há sobreposição de horários e que eu consigo cumprir com as duas jornadas, certo? Então, primeiro requisito, hipótese de acumulação prevista na Constituição. Segundo requisito, que haja compatibilidade de horários. Terceiro requisito, senhores, respeito ao teto constitucional. Como é que funciona o respeito ao teto constitucional no caso de acumulação de cargos públicos? Eu analiso a soma dos cargos, eu analiso o cargo individualmente. Imaginem vocês, nós sabemos que o teto geral do funcionalismo público é do ministro do Supremo Tribunal Federal, certo? Que hoje está em torno lá de 40 mil reais. Imaginem vocês, senhores, que o ministro do STF, que já recebe o teto por ser ministro do STF, também é professor da UNB, da Universidade de Brasília, que é uma universidade federal. Se eu utilizasse como critério de respeito ao teto constitucional a soma dos dois cargos públicos, da remuneração dos dois cargos públicos, o ministro do Supremo Tribunal Federal, ele receberia o teto já enquanto ministro e trabalharia de graça na UNB, porque ele não poderia receber acima do teto. E somando o que ele recebe na UNB, que não é nada, porque ele já recebe o teto lá no Supremo, ele trabalharia de graça na UNB. Então, o que o Supremo disse? A análise do respeito ao teto constitucional deve ser feita sobre cada um dos vínculos com a administração pública. Então, eu analiso no vínculo 1 se há respeito ao teto e eu analiso o vínculo 2 se há respeito ao teto. Então, eu posso receber o teto num dos vínculos e um determinado valor, imaginar 10 mil reais como professor de uma instituição pública no outro vínculo. Ainda que a soma dos dois vínculos ultrapasse o teto geral, não há problema, porque essa análise é feita individualmente. Então vejam aqui o que o STF disse em sede de repercussão geral. Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do artigo 37, inciso 11, que trata do teto constitucional, pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público. Ou seja, o STF entende que o respeito ao teto remuneratório deve ser observado em relação a cada cargo ou emprego e não a soma de ambos os cargos acumulados. Certo, senhores? Sobre agentes públicos que eu queria trazer aqui para vocês, para a gente relembrar, eram esses os temas, e nós entramos aqui para fechar a nossa primeira parte, para falar sobre bens públicos. O que eu vou falar aqui para vocês?
Vamos falar rapidamente sobre o domínio público, adentraremos para compreender qual é o conceito de bem público, qual é o conceito legal e qual é o conceito jurisprudencial, e por fim falaremos sobre classificação de bens públicos, que parece algo singelo, mas que tem algum desdobramento interessante, certo? Domínio público, senhores. O que é domínio público? Há uma grande controvérsia doutrinária sobre o que é domínio público, mas prevalece a seguinte classificação. Nós temos o domínio público em sentido amplo, também chamado de domínio eminente. O que é o domínio público em sentido amplo, chamado de domínio eminente? É o poder que o Estado exerce em todos os bens que estão em seu território. É o poder de regulamentação que o Estado tem sobre os bens públicos e privados que devem respeitar os interesses da coletividade. O que isso significa, senhores? Por exemplo, que através do seu poder normativo, através da intervenção do Estado na propriedade privada chamada limitação administrativa, o Estado pode impor restrições ao direito de propriedade de particulares em prol do interesse público. Por exemplo, isso já devem saber, devem estudar isso, uma limitação administrativa que impede uma pessoa de construir acima de determinada altura no seu imóvel. Eu sou dono de um terreno e quero construir um prédio de 50 andares. Eu posso? Bom, eu tenho que avaliar se o poder público autoriza a execução dessa obra naqueles moldes do meu projeto. E a prefeitura, por exemplo, vai me dizer não. Ali naquele local que você quer construir, só se admite construção até 10 andares. Por quê? Porque tem questões de segurança da coletividade. É uma área perto do aeroporto, onde não pode, por exemplo, ter prédios tão elevados. Não há aqui uma retirada do direito de propriedade por parte do Estado, há uma restrição, uma limitação do direito particular em prol de um interesse coletivo. E isso deriva, em boa parte, do chamado domínio eminente, da possibilidade que o Estado tem de regulamentar o uso de todos os bens que estão sob seu território. Mas ao lado do domínio público em sentido amplo ou domínio eminente, nós temos o domínio público em sentido estrito, também chamado de domínio patrimonial, que é o conjunto de bens que pertencem ao poder público, chamados de bens públicos. E é sobre eles que nós vamos trabalhar a partir de agora, para fechar a primeira parte da nossa revisão de véspera de direito administrativo. Considerando, senhores, a falta de uma codificação da nossa disciplina, ninguém conhece um código de direito administrativo, porque nós não temos. Nós temos coletâneas de legislação de direito administrativo. O código de direito administrativo não existe. Então nós temos, por exemplo, a regulamentação sobre bens públicos prevista lá no Código Civil. Então nós temos um diploma civilista tratando sobre bens públicos. E pela literalidade do Código Civil, nós temos o seguinte conceito de bem público. São públicos os bens do domínio nacional pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno. Todos os outros são particulares, seja qual for a pessoa a que pertencerem. Ou seja, senhores, quais são as pessoas jurídicas de direito público interno? União, Estado, Distrito Federal, municípios, autarquias e fundações públicas. Então, pela lei, pelo Código Civil, bens públicos são bens que pertencem a essas entidades públicas. E qual é a importância, senhores, de nós definirmos o que é bem público e o que é bem privado? Isso nós não vamos trabalhar aqui, mas vocês já sabem que os bens públicos têm prerrogativas, têm garantias. Bem público é impenhorável, bem público é imprescritível, bem público tem a garantia da não onerabilidade. Então eu preciso definir o que é bem público para saber se aquele bem tem garantias ou não tem garantias. Pela lei, portanto, só são bens públicos os bens pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno. Agora, senhores, a situação prática do cotidiano impôs ao Supremo Tribunal Federal e ao STJ que aumentassem, elastecessem esse conceito em situações muito particulares. Imaginem vocês que nós temos uma concessionária de serviço público de transporte coletivo de passageiros, certo? Essa concessionária é uma empresa privada que tem um contrato de concessão com um determinado município. Os bens dessa empresa privada, concessionária de um serviço público, pelo Código Civil são bens privados, certo? Portanto, não tem garantia de bem público, por serem bens privados. Se não tem garantia, significa, portanto, que esses bens, como regra geral, podem ser, por exemplo, penhorados numa demanda de natureza trabalhista, por exemplo, para saldar débitos trabalhistas em relação ao empregado dessa empresa. Bens privados não têm garantias, bens públicos têm. Se uma empresa privada que presta um serviço público
não se enquadra no artigo 98 no que tange ao conceito de bem público, seus bens são privados, logo, não tem garantia nenhuma e o bem pode ser, por exemplo, penhorado e vendido numa ação trabalhista para saldar os débitos dessa natureza. Agora, senhores, imaginem vocês quem serão os maiores prejudicados se os bens dessas empresas privadas que prestam serviços públicos começassem a ser penhorados em ações judiciais, vendidos, leiloados e deixassem de existir no patrimônio dessas empresas. A maior prejudicada seria a própria sociedade, o povo, que precisa de quanto mais ônibus passando nas paradas de ônibus, melhor, menos tempo de espera, mais rápido se chega em casa. Então, se eu tenho uma empresa privada concessionária de serviço público de transporte coletivo de passageiros, que iniciou seu contrato administrativo com 50 ônibus rodando na cidade. E agora ela está só com 45, porque 5 já foram penhorados e vendidos para saldar débitos trabalhistas. Ora, se eu tinha 50 e agora tem 45, por certo que o tempo de espera da sociedade nas paradas de ônibus vai aumentar, porque eu tenho menos ônibus circulando. Então, com base no princípio da continuidade do serviço público, senhores, STJ e STF estenderam as garantias dos bens públicos a alguns bens privados, para que a população não seja prejudicada por situações como essas que eu acabei de referir a vocês. Então nós temos pessoas jurídicas de direito privado que prestam serviços públicos, sejam elas da iniciativa privada, sejam elas ainda que façam parte dos quadros da administração pública, como uma empresa pública, uma sociedade de economia mista, que são pessoas jurídicas de direito privado, mas que integram a estrutura da administração pública, se elas prestarem serviços públicos, pela literalidade do Código Civil, seus bens são privados. Mas, segundo a STJ e STF, os seus bens, prestem atenção aqui, senhores, os bens de empresas, de pessoas jurídicas de direito privado, empresas públicas, sociedade de economia mista, ou empresas particulares que prestam serviços públicos, os bens dessas pessoas jurídicas de direito privado que estão afetados a uma finalidade pública, que estão afetados à prestação de um serviço, gozam das garantias de bens públicos, ainda que sejam bens privados pelo Código Civil. Então, por exemplo, os ônibus dessa concessionária que eu acabei de dar o exemplo, são bens privados, mas que têm garantia de bem público enquanto afetados a essa prestação de serviço público, logo, não podem ser penhorados para saldar esses débitos que nós acabamos de conversar. Os bens são privados, mas enquanto afetados à prestação de serviço público, têm garantia de bem público. Agora, essa mesma empresa concessionária de serviço público de transporte coletivo de passageiros, os ônibus dessa empresa, estão afetados a uma finalidade pública, que é transportar a sociedade. Agora imaginem vocês um carro dessa mesma empresa, que é um carro que leva os diretores, o presidente da empresa, para as reuniões, que busca em casa. Ou seja, esse carro, que é também de propriedade dessa mesma empresa, não está afetado a uma finalidade pública, não está servindo à população. Logo, esse carro não tem garantia de bem público, não está afetado a uma finalidade pública. Já os ônibus, por sua vez, sim. Então, embora os bens, pela lei, dessas empresas, dessas pessoas jurídicas de direito privado que prestam serviços públicos, sejam bens privados, eles gozam de garantias de bem público enquanto afetados a uma finalidade pública, quanto afetados à prestação do serviço público. Somente aqueles bens que estão servindo para prestar serviço público. Vejam aqui um julgado do STJ. Essa Corte Superior vem admitindo a penhora de bens de empresas estatais prestadoras de serviços públicos apenas se estes não estiverem afetados à consecução da atividade de fim serviço público e não comprometam o desempenho da atividade. Vejam outro julgado aqui, bastante interessante do STF, relativamente recente, que teve, a partir dele, uma tese fixada lá na DPF 789. Vejam a tese fixada pela STF. Os recursos públicos vinculados ao orçamento de estatais, prestadoras de serviço público essencial, em regime não concorrencial e sem intuito lucrativo primário, não podem ser bloqueados ou sequestrados por decisão judicial para pagamento de suas dívidas, em virtude do artigo 100 da Constituição, que trata do regime de precatórios, e dos princípios da legalidade orçamentária, da separação dos poderes e da eficiência da administração pública. Então, senhores, se numa prova objetiva perguntarem para vocês o que é bem público, vou voltar uma casinha aqui, adotem o conceito do artigo 98 do Código Civil. Agora, numa prova subjetiva, numa prova oral, quando perguntarem o conceito de bem público, falem do conceito legal e trabalhem também essa extensão das garantias dos bens públicos feitas em favor das pessoas jurídicas de direito privado que prestam serviços públicos, realizada
pelo STF e pelo STJ. Certo, senhores? Para fechar, classificação dos bens públicos quanto à sua destinação. Nós temos 3 espécies de bens públicos. Nós temos os bens de uso comum do povo, bem de uso especial e bem dominical. É importante que vocês dominem essa classificação não só para compreender o que eu vou falar aqui para vocês, mas também para que vocês trabalhem aí junto ao material de vocês a possibilidade de afetação e desafetação do patrimônio público para fins de alienação. Nós não vamos falar disso aqui, mas vocês precisam compreender o que é um bem de uso comum do povo, o que é um bem de uso especial, que é um bem dominical, para entender como se desafeta um bem público para permitir a sua alienação, certo? E até mesmo uma praça pública pode ser vendida, pode ser alienada, senhores, desde que se faça a sua desafetação conforme os requisitos legais. E nós não vamos falar disso aqui, mas eu convido a vocês que estudem, além do que a gente está trabalhando aqui, quais são, como se desafeta um bem público e também que vocês estudem de modo mais aprofundado as garantias de bens públicos. Sabendo isso, vocês vão bem calçados sobre essa temática para a prova do TJ São Paulo. Muito bem. Primeira classificação, senhores, são os bens de uso comum do povo. O próprio nome aqui nos antecipa. Os bens de uso comum do povo são aqueles bens que se destinam à utilização geral pela coletividade. São lugares abertos ao uso coletivo livre, gratuito ou mediante a cobrança de taxas. E isso está lá no artigo 103 do Código Civil. Então, por exemplo, uma praça, uma rua, uma praia, tudo isso é bem de uso comum do povo, que, como regra, todo mundo pode utilizar livremente. Ainda, o Código Civil admite que o poder público cobre da população a utilização de bens de uso comum do povo. E isso está no nosso cotidiano, a gente não se dá conta disso. Por exemplo, senhores, pedágio, a cobrança de pedágios para andar nas estradas. Significa cobrança de valores para usar um bem de uso comum do povo. O estacionamento rotativo, também utilizar o estacionamento das ruas públicas, também é cobrança de valores para usar um bem de uso comum do povo. E mais, a administração pública pode regulamentar esse uso e fechar a sua utilização, proibir a sua utilização em determinadas circunstâncias. Por exemplo, fechar uma praça pública às 10 horas da noite para evitar que ali se cometam crimes, que se utilize drogas e daí por diante. Na pandemia, senhores, muitos espaços públicos foram fechados pelo poder público, praias, ruas no centro da cidade, para evitar a circulação de pessoas e, com isso, o aumento da incidência da pandemia. Então, por hora, o que nós temos sobre bem de uso comum do povo? Como regra, a administração pública permite que se utilize livremente esses bens, mas pode cobrar por sua utilização. E pode ainda regulamentar o seu uso, proibindo o seu uso em determinado horário, por exemplo. Como regra, ele se destina à utilização geral da coletividade, certo? Então, uso comum do povo, a coletividade, como regra, pode usar livremente, mas o poder público pode cobrar valores pela sua utilização, ou ainda que não cobre valores, pode regulamentar o seu uso como proibindo a sua utilização em determinado período de tempo por uma razão de interesse público. Como regra, senhores, aqui para a gente avançar para um outro ponto interessante sobre a utilização de bens de uso comum do povo se eu quero utilizar um bem de uso comum do povo de forma normal, ou seja, para aquilo que ele existe, eu não preciso, como regra, autorização do poder público. Se eu quero utilizar uma praça para sentar ali e tomar um refrigerante, se eu quero utilizar uma praça para andar de bicicleta, se eu quero utilizar uma rua para caminhar, para andar de carro, se eu quero utilizar a praia para tomar um banho de sol, para tomar um banho de mar, ou seja, o uso normal do bem de uso comum do povo não precisa de prévia autorização do poder público. A utilização normal, portanto, como regra, é livre, salvo nos casos que o poder público regulamenta por alguma questão de interesse público. Tá bem? Agora, se eu pretendo utilizar um espaço público de uso comum do povo de forma anormal, eu vou precisar de prévia autorização do poder público. Exemplo, senhores, se eu sempre sonhei em casar na praia, em determinado horário do dia eu quero limitar o uso da praia pela população em geral para que eu faça ali o meu casamento. Eu coloco o meu altar, coloco as cadeiras para receber meus convidados. Eu posso fazer isso? Eu posso, mas desde que o poder público me autorize. Porque ali eu estou utilizando a praia não para aquilo que ela existe, mas eu estou usando para fins meramente privados meus. Razão pela qual eu estou utilizando de forma anormal um bem de uso comum do povo e, portanto, eu preciso de quê? Prévia autorização do poder público. Outro exemplo,
o meu bairro tem o costume de, na semana do São João, fazer uma festa do bairro e fechar 2 quadras de determinada rua, e o trânsito não pode passar ali, é só para a gente ficar lá com os vizinhos, amigos, comemorando São João, pulando fogueira, comendo e bebendo. Eu posso utilizar uma rua, uma via pública para fazer uma festa particular do meu bairro? Até posso, mas eu preciso de prévia autorização do poder público, porque eu estaria utilizando de forma anormal um bem de uso comum do povo para um fim privado da comunidade daquele bairro, impedindo que o resto da comunidade, o resto da população, trafegue sobre aquelas ruas. Razão pela qual, se eu estou utilizando de forma anormal um bem de uso comum do povo, eu preciso de prévia autorização do poder público, certo? Captaram isso? Uso normal e uso anormal. Uso normal não precisa de autorização como regra, uso anormal eu vou precisar de autorização como regra, certo? Eu digo isso, senhores, para trazer o seguinte debate ao conhecimento de vocês. A utilização de um bem de uso comum do povo versus o direito de reunião. E aqui, como vocês serão juízes em breve do TJ São Paulo, eu trago aqui uma manifestação, a expressão do direito de reunião na Avenida Paulista, tá? Vejam, o direito de reunião está previsto lá no artigo 5º, inciso 16 da Constituição, nos seguintes termos. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, senhores, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Então aqui eu tenho 2 informações para a gente trabalhar. Se eu quero exercer meu direito de reunião, minha livre manifestação, num bem de uso comum do povo, me parece, senhores, que eu estou, por exemplo, aqui, ocupando a Avenida Paulista para exercer o meu direito de reunião, me parece que isso é uma utilização anormal de um bem de uso comum do povo. Logo, por ser anormal, eu precisaria de prévia autorização do poder público. Só que a Constituição já vem e diz o seguinte: olha, o direito de reunião é muito importante, é um direito fundamental, que sequer precisa, então, de autorização do poder público. Vejam que interessante isso aqui. É uma exceção à regra. A regra é uso anormal de bem de uso comum do povo, precisa de autorização, salvo se for para exercer o meu direito de reunião. Aí eu não preciso de autorização do poder público. Mas eu preciso o quê? Prévio aviso à autoridade competente. E aqui entra outro debate. Eu não preciso de autorização do poder público para exercer o direito de reunião, mas eu preciso avisar a autoridade competente para que ela possa, por exemplo, garantir a própria segurança daqueles manifestantes, melhor organizar o trânsito do resto da sociedade e daí por diante. E aqui, senhores, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, enfrentou essa última expressão sobre o que seria esse prévio aviso à autoridade competente. Precisaria que os organizadores dessa manifestação encaminhassem um ofício à prefeitura, por exemplo, há necessidade de prévio aviso formal às autoridades públicas de que eu estarei exercendo o meu direito de reunião num bem de uso comum do povo? Eu não preciso de autorização, a Constituição já diz isso, mas eu preciso autorizar formalmente? E vejam o que o Supremo Tribunal Federal disse. A exigência constitucional de aviso prévio relativamente ao direito de reunião é satisfeita com a veiculação de informação que permita ao poder público zelar para que seu exercício se dê de forma pacífica ou para que não frustre outra reunião no mesmo local. Para o STF, são permitidas reuniões ou manifestações em locais públicos, independentemente de comunicação oficial prévia às autoridades competentes. Prevaleceu no julgamento o voto do ministro Edson Fachin, para quem deve ser afastada qualquer interpretação que condicione a realização de uma manifestação ao aviso prévio. Dada a primazia do direito de expressão, não é possível interpretar a exigência como condicionante ao exercício do direito. Ou seja, não precisa formalmente notificar o poder público de que vai haver o exercício do direito de reunião, senhores. Basta que eu veicule isso, por exemplo, nas redes sociais. Hoje em dia, o poder público tem que estar ligado nas redes sociais. Então, um julgado interessante aqui sobre o direito de reunião versus o uso anormal de bem de uso comum do povo, certo? Fecha esse parêntese e voltamos para a nossa classificação dos bens públicos quanto à destinação. Ao lado dos bens de uso comum do povo, nós temos os bens de uso especial. E aqui, vocês conseguem enxergar aqui o prédio de uma prefeitura municipal. O que são bens públicos de uso especial? São aqueles bens que se destinam à prestação de serviços públicos pelo Estado. São os bens que compõem o aparelho estatal, são os bens que estão sendo utilizados pelo poder público para
a consecução das finalidades públicas. Escolas públicas, hospitais públicos, veículos oficiais, e aqui nós temos as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, são bens de uso especial indireto. Então, são os bens que estão sendo utilizados pelo poder público para cumprir os fins da Constituição, ou seja, para atender ao interesse público. E, por sua vez, e para fechar, nós temos os bens dominicais, que são bens que não têm qualquer destinação pública, apenas são considerados bens públicos porque pertencem a uma pessoa jurídica de direito público interno, lá nos termos do artigo 98 do Código Civil. Pertencem ao acervo do Estado, mas sem finalidade pública, são bens que não estão sendo utilizados para nenhuma consecução de atividade pública. Por exemplo, terras devolutas, prédios públicos desativados, como esse que eu trago na foto aqui, bens móveis inservíveis. Os bens dominicais, senhores, são alienáveis. Logo, essa é uma informação importante para que vocês agora possam estudar sobre a alienação de bens públicos. Bem de uso comum do povo e bem de uso especial, enquanto mantiverem essa qualificação, não podem ser alienados, ao passo que bens públicos dominicais podem ser alienados. Professor, então o senhor quer dizer que esse prédio da prefeitura nunca pode ser alienado porque ele é um bem de uso especial? Não, eu estou dizendo que ele não pode ser alienado enquanto ele é um bem de uso especial. Mas eu posso desafetá-lo e transformá-lo num bem dominical e aí, portanto, passível de alienação. Professor, mas uma praça pública pode ser alienada? Enquanto ela for uma praça pública em si, logo, um bem de uso comum do povo, ela não pode ser alienada. Mas eu posso desafetar uma praça e transformá-la de um bem de uso comum do povo para um bem dominical? Posso, desde que eu tenha uma lei desafetando, desde que eu tenha uma justificativa de interesse público, e nós temos aqui o Poder Legislativo controlando o Poder Executivo através de lei, eu consigo transformar uma praça pública, bem de uso comum do povo, num bem dominical, logo alienável. Então é possível se alienar uma praça, desde que eu desafete ela e a transforme num bem dominical. E aí eu convido aos senhores que façam um estudo sobre a alienação dos bens públicos e estudem também as garantias de bens públicos. Certo, queridos? Primeira parte da nossa revisão, era isso que eu tinha para trabalhar. Na próxima aula nós entraremos aqui para tratar sobre licitações e contratos, sobre intervenção do Estado na propriedade privada e sobre controle da administração pública. Certo? Muito obrigado aí pela atenção nessa primeira parte. Daqui a pouco mais nós voltaremos com mais algumas dicas de direito administrativo para o TJ São Paulo. Bons estudos, queridos!